Deus, quantas vezes o travesseiro foi o único confidente das minhas lágrimas silenciosas? Quantas noites eu deitei o corpo cansado, mas a mente não conseguia descansar porque as contas vencidas gritavam mais alto do que qualquer oração sussurrada. Há corações agora mesmo que estão ouvindo esta oração, enquanto carregam o fardo pesado, invisível aos olhos do mundo, mas que pesa como chumbo na alma. Senhor, esta oração é para quem tem enfrentado a dura realidade do bolso vazio, da mesa escassa, do nome sujo, da humilhação calada diante dos filhos que pedem algo que não se pode dar. Esta é uma oração para quem tem sentido vergonha de sonhar, medo de acreditar e cansaço até para pedir ajuda. É por você que essa oração nasce agora, porque Deus te vê. Ele conhece o teu desespero. Ele sabe o quanto você tentou, o quanto você tem buscado caminhos, portas, qualquer luz no fim desse túnel financeiro que parece não ter fim. E mesmo que a esperança esteja desbotada dentro de você, agora é a hora de permitir que Deus renove tudo, tudo. Desde dentro da tua alma até os recursos que você tanto precisa. Porque não há bloqueio financeiro que Deus não possa quebrar. Não há dívida que Ele não possa reverter. Não há desemprego, humilhação, escassez ou miséria que sejam maiores do que o poder daquele que multiplica pães e peixes, que faz brotar a água da rocha, que abre o mar e fecha a boca do devorador. Esta oração é a chave que você precisava. E se neste momento você sente que ela te alcança, que está falando com você, inscreva-se neste canal, junte-se a esse espaço de fé, porque não é por acaso que você chegou aqui. Deus está te chamando para um novo tempo. Curta este vídeo, compartilhe a esperança, porque cada gesto de fé é um passo rumo à provisão que já está sendo liberada dos céus. Senhor, estende agora a tua mão sobre aqueles que estão sem saída, sobre os que não sabem mais onde buscar forças porque cada tentativa virou frustração, cada esforço se tornou uma decepção. Há pessoas que se sentem falidas por dentro e por fora, que choram não só pela falta de dinheiro, mas pela perda de dignidade, pela vergonha que corrói, pelo medo de falhar mais uma vez. Deus, quebre agora as correntes invisíveis que estão aprisionando essas vidas. Correntes de escassez, de fracasso repetido, de medo do futuro, de palavras amaldiçoadas que foram lançadas como pragas sobre suas finanças. Cancelamos agora toda palavra negativa, toda crença de miséria, todo pensamento de que não vai dar certo, nunca vou sair dessa, eu não sou capaz. Em nome de Jesus, essas mentiras caem por terra agora, porque quem está em Cristo é nova criatura, e quem crê em Ele jamais está sozinho. Deus, sopre sobre esses corações um novo fôlego. Mostre que ainda há caminhos, que ainda há portas, que o deserto não é o fim, é apenas o cenário onde o teu milagre se manifesta. Pai, eu oro por cada pessoa que não sabe mais o que fazer com os boletos vencendo, com os juros acumulando, com o aluguel atrasado, com a geladeira vazia. Eu oro pelos que estão desempregados há meses, anos, e que começaram a acreditar que talvez não haja mais espaço para eles no mercado. Que mentira cruel, Senhor, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor é o Deus que dá ideias criativas, estratégias sobrenaturais, conexões divinas. Deus, destrava agora a mente dessas pessoas. Abre os olhos espirituais para enxergarem oportunidades. Remove o véu da desesperança. Levanta empreendedores. Reativa talentos esquecidos. Desperta dons enterrados pela dor. Há pessoas aqui que foram chamadas para gerar riqueza com as próprias mãos, mas paralisaram diante do medo. Desperta, Senhor. Desperta para um novo tempo. Sopra ventos favoráveis. Abre o céu sobre essa vida. E se essa oração tem falado com você, se alguma parte dela tocou o seu coração como se tivesse sido escrita para você, então não deixe passar esse momento. Curta este vídeo agora mesmo, inscreva-se neste canal e continue conosco nessa jornada. Não é só uma oração, é um movimento espiritual, é uma virada de chave, é o início da mudança que você tanto espera. Senhor, há pessoas que não aguentam mais ser humilhadas por não terem como pagar suas contas, que já deixaram de atender o telefone porque só chega cobrança, que têm evitado sair de casa por vergonha, que perderam o brilho nos olhos porque a luta financeira sugou a vontade de viver. Pai,
Tu sabes quanto se afastaram de tudo e de todos, sentindo-se um fardo, um peso, um erro. Mas nós declaramos agora que essas vidas não são um erro, elas são escolhidas, são amadas e ainda têm propósito. Sim, ainda há um plano, mesmo que tudo pareça fora de controle. Porque Tu és o Deus que transforma caos em cântico, cinzas em beleza, choro em cântico. Vem, Senhor, e muda realidades. Envia socorro, usa pessoas, circunstâncias, até estranhos, se for preciso, mas envia provisão. Que não falte o pão, que não falte o aluguel, que não falte a força. Renova o ânimo, Deus. Restaura a autoestima de quem está quebrado por dentro. Cura as feridas deixadas pela escassez. Deus nos ensina a lidar com o dinheiro com sabedoria. Não queremos apenas um alívio momentâneo, queremos transformação de mentalidade. Queremos aprender a honrar o que o Senhor coloca em nossas mãos. Liberta-nos da mentalidade de escassez. Que possamos entender o valor do trabalho, da organização, da generosidade, da fidelidade. Que não sejamos apenas buscadores de bênçãos, mas mordomos responsáveis. Que sejamos luz em meio às finanças. Que nossa vida financeira glorifique o Teu nome. Que quem nos olhar veja que foi o Senhor que nos abençoou, porque não haveria outra explicação senão o Teu poder. Tira-nos do buraco, Senhor. Coloca os nossos pés sobre a rocha. Nos faz prosperar, não para ostentar, mas para testemunhar. Não para competir, mas para repartir. Não para nos encher de orgulho, mas para sermos instrumentos da Tua justiça. E se este momento você chegou até aqui, se o seu coração está queimando com tudo isso que foi liberado sobre sua vida, então não deixe essa chama crescer. Inscreva-se neste canal, junte-se a nós, faça parte dessa comunidade de fé que ora, que acredita, que luta junto. Essa oração continua, mas a transformação começa quando você se move em fé. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também está passando por dificuldade. Vamos espalhar esperança como quem semeia em terra seca, porque Deus é especialista em fazer brotar vida onde o mundo só enxerga deserto. Senhor, olha para cada coração cansado. Olha para cada pai e cada mãe que tem chorado em silêncio porque não sabem como vão colocar comida na mesa amanhã. Olha para os jovens que estão perdendo a fé antes mesmo de terem a chance de sonhar com uma carreira, uma independência, uma vida digna. Olha, Senhor, para os idosos que trabalharam a vida inteira e agora enfrentam dificuldades para sobreviver. Não é justo, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de justiça. Por isso nos curvamos diante da Tua soberania e pedimos: venha com a Tua justiça agora. Alinha as situações, muda os decretos, quebra as barreiras, desfaça os laços, desfaça o cativeiro. Que toda corrente de opressão financeira seja quebrada pelo poder do Teu nome. Que toda estrutura de escassez seja desmontada. Que todo ciclo de perda, de frustração, de escassez contínua seja interrompido agora, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que o dinheiro não é tudo, mas sabemos também que a falta dele pode adoecer a alma, destruir relacionamentos, minar a fé. Por isso te pedimos, ensina-nos a prosperar com equilíbrio. Tira da nossa vida aquilo que nos prende, que nos sabota, que nos impede de avançar. Mostra-nos, Senhor, se estamos carregando pesos que não vêm de Ti. Se estamos insistindo em caminhos que o Senhor já fechou, dá-nos discernimento para não desperdiçarmos tempo, forças e recursos com o que não é da Tua vontade. Que possamos ouvir a Tua voz mesmo em meio ao barulho das cobranças, das preocupações, do desespero. Silencia agora, Senhor, toda voz contrária, toda mentira que diz que não somos dignos, que nunca vamos sair dessa, que vamos morrer devendo. Silencia essas palavras, Deus, porque a Tua palavra diz que somos mais que vencedores, e é nessa promessa que nós nos firmamos. E se você está sentindo essa oração entrar fundo no seu espírito, se ela está traduzindo a angústia que você tem carregado calado por tanto tempo, então fortalece esse elo de fé. Curta agora este vídeo não por mim, mas como um ato de concordância espiritual. Compartilhe essa oração com alguém que também esteja vivendo dias de escassez. Não se cale, espalhe essa semente.
E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Esse espaço foi criado para ser um abrigo em tempos difíceis, um lugar onde o céu e a terra se encontram através da oração. Pai, há pessoas que estão paralisadas, não por preguiça, não por comodismo, mas porque a alma está tão ferida que o corpo já não responde. Elas se sentem cansadas até de tentar, cansadas de ouvir vai dar certo quando tudo ao redor mostra o contrário. Senhor, toca agora nessas vidas. Restaura a força de quem já não acredita mais que vai se reerguer. Renova a mente de quem só consegue enxergar fracasso. Levanta do pó os que foram caindo aos poucos, perdendo ânimo, perdendo fé, perdendo até a capacidade de orar. Tu és o Deus que levanta do montoeiro necessitado e o faz assentar-se entre os príncipes. Tu és o Deus que transforma mendigos em provedores, servos em líderes, escravos em herdeiros. E é essa transformação que nós clamamos agora. Vem, Senhor, e muda as finanças, mas muda também o interior. Muda a visão, muda o ambiente, muda a história. E para aqueles que estão sendo acusados, criticados, envergonhados por estarem passando por necessidade, Deus entra com justiça, entra com honra, entra com restituição. Que aqueles que hoje zombam ou se afastam por causa da escassez, amanhã sejam testemunhas da tua providência. Que aqueles que duvidaram do nosso valor, que viraram as costas quando mais precisávamos, vejam com os próprios olhos o que o Senhor vai fazer. Porque esta não será a história final. Essa fase difícil não será o ponto final da narrativa. É apenas uma vírgula, uma pausa antes da reviravolta, um capítulo antes da virada. Senhor, prepara a mesa, não para alimentar o orgulho, mas para revelar a tua fidelidade. Que cada lágrima derramada na escassez seja colhida como semente em forma de milagre. E se nesse momento você sente algo diferente no ar, se essa oração está te reanimando, mesmo que seja só um pouquinho, não ignore isso. Deus está te tocando agora. Há algo sendo destravado no invisível. Mantenha-se conectado. Curta este vídeo, comente o seu amém como um selo de fé. Compartilhe com alguém que também esteja lutando com a escassez. Não se cale, espalhe essa semente. Vamos formar uma corrente de oração, de esperança, de reconstrução, porque juntos, na presença de Deus, nós vamos sair dessa. Com cicatrizes, talvez, mas também com testemunhos. Senhor, nós também te pedimos coragem. Coragem para continuar tentando. Coragem para não aceitar a miséria como identidade. Coragem para levantar da cama mesmo quando tudo dentro de nós grita para desistir. Há pessoas que já se acostumaram a viver com pouco, não por escolha, mas por resignação, que aceitaram a escassez como sentença. Mas hoje, Senhor, quebra esse padrão, arranca da alma todo conformismo, todo pensamento que diz, é assim mesmo, nunca vou prosperar, porque Tu não nos criou para viver encurvados, mendigando que o céu tem em abundância. Tu és Pai, e um pai bom não se alegra com a aflição dos filhos. Sim, aprendemos com os desertos, mas não nascemos para morar neles. Por isso, Senhor, começa agora a nos conduzir para fora do Egito da escassez. Que essa oração seja como o cajado de Moisés, abrindo caminho onde antes não havia passagem. Que ela seja o estopim de uma nova estação, a estação da abundância com propósito, da provisão com gratidão, da fartura com humildade. Pai, há também aqueles que até têm dinheiro, mas vivem com medo de perder. Pessoas que trabalham sem parar, mas não conseguem desfrutar do que têm. Que vivem em ansiedade, que sofrem sozinhas, que têm tudo por fora, mas sentem-se vazias por dentro. Deus, entra nessas vidas também. Ensina o equilíbrio. Ensina que prosperidade não é apenas número na conta, mas paz na alma. Ensina a administrar, a compartilhar, a descansar. Porque de nada adianta ter riqueza se o coração vive escravo da preocupação. Liberta também os que têm, mas não vivem. Os que acumulam, mas não se alegram. Os que faturam, mas não se realizam. Senhor, dá-nos uma vida financeira com sentido, um trabalho com propósito, um salário com significado, uma missão que vá além de ganhar dinheiro, que seja ferramenta para transformar vidas, abençoar famílias, espalhar o Teu amor. E agora, Pai,
eu declaro profeticamente sobre cada vida que ouve esta oração. Um novo ciclo começa. O ciclo da restauração, da provisão inesperada, das portas que estavam trancadas e que se abrem, das dívidas que serão quitadas de maneira surpreendente, dos sonhos que estavam engavetados e que serão retomados com vigor. Eu declaro reconciliação com a fé, com a esperança, com a coragem de viver novamente. Que esse seja o tempo em que os humilhados sejam exaltados, que os esquecidos sejam lembrados, que os envergonhados recebam dupla honra, que os rejeitados encontrem lugar de pertencimento, que os que hoje vivem do pouco recebam um muito sem perder a essência, que o dinheiro que entrar não traga maldição, mas seja bênção, que não afaste da presença de Deus, mas aproxime ainda mais. Pai, unge essas mãos que me ouvem agora, que cada mão que tocar em algo a partir de hoje seja instrumento de prosperidade. Unge a mente para que ideias criativas surjam com clareza. Unge os pés para que caminhem em direção às oportunidades certas. Unge os olhos para que enxerguem aquilo que antes não viam. Unge o coração para que nunca percam a humildade quando a bênção chegar. Que cada pessoa que ouviu esta oração até o fim sinta agora tua presença invadindo o ambiente. Que a paz chegue, que a angústia vá embora, que a vergonha seja lavada, que a fé cresça como uma chama, que as palavras aqui ditas se tornem testemunhos amanhã. Senhor, nós te damos glória antes mesmo de ver o resultado, porque confiamos em quem Tu és. Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão, e mesmo que ainda pareça tudo igual, sabemos que já começou a mudar. E se você sentiu essa mudança aí dentro, se esta oração te renovou, mesmo que seja só um pouco, então celebre com um ato de fé. Se inscreva neste canal, continue conosco nesta jornada de oração, de encorajamento e de esperança. Curta este vídeo como quem diz, eu creio, e compartilhe com alguém que precisa ouvir cada palavra. Juntos vamos mais longe. Juntos saímos da escassez para a abundância, da dor para o propósito, da luta para o testemunho, porque o nosso Deus não falha. Ele nunca falhou, e não será com você que Ele começará. Amém.